Então, meus irmãos, lá vamos nós novamente para meditar no Santo Rosário de Nossa Senhora. Então, ontem foi a festividade do Rosário. Essa festividade, né, não sei se alguma vez eu já falei aqui, foi instituída pelo Papa São Pio V, no ano de 1570 e pouco, não lembro se foi 71, 72, quando a igreja iria ser invadida pelos muçulmanos. Com uma frota de navio, eles iam entrar na Europa através do mar e surpreender a Europa toda. E a frota deles, diz que a história diz, que era imensa de embarcação e navio. E a frota católica, ninguém queria saber de nada, parecia o dia de hoje. Juntou meia dúzia de gente lá, levou um pouco de navio lá e foram combater. E aí São Pio V, olhando para essa realidade, ele que é da ordem de São Domingos de Gusmão, ele levanta os cardeais, os bispos, os religiosos e pede para todo mundo rezar o rosário. Através do rosário, uma frota, vamos se dizer assim, meia dúzia de navio aqui contra 100 aqui, consegue vencer os 100. Tem possibilidade disso? Não tem. E eles conseguem vencer essa batalha em alto mar. Bala de canhão e pedaço de gente estraçalhado, virou um trupé no meio do mar. De repente os muçulmanos olham, as nuvens abrem e eles vê uma mulher de azul e vermelho. Um manto azul, uma veste azul e um manto vermelho. Nossa Senhora, com o rosto severo, repreende eles. E aí o Papa São Pio V, a milhares de quilômetros longe dali, lá no Vaticano, ele tem essa visão da vitória. Então ele institui a festa do Santo Rosário. E hoje, olhando para a meditação que a gente está fazendo segundo São Luís de Montfort, nós estamos aí na quarta dezena dolorosa, para tratar agora da subida de Jesus Cristo ao Calvário carregando a cruz. E aí São Luís ele fala nessa dezena, pede a virtude da paciência. Por quê? Porque Santo Agostinho ele dizia, as mesmas provações podem levar uns para o inferno e outros para o céu. Por quê? Por causa ou da paciência de um que te leva para o céu, ou da impaciência de outro que vai para o inferno. Um exemplo disso, os dois ladrões que foi crucificado com Cristo. Um pacientemente aceitou o sofrimento, foi salvo na última hora. Outro, que sofria o mesmo tormento de crucifixão, foi impaciente, e por ser impaciente, murmurar contra os mistérios divinos, foi condenado ao inferno, que é o mau ladrão. Então, São Luís ele fala, nós temos que pedir nessa dezena a graça e a virtude da paciência. Paciência é tudo, gente. Paciência que cada dia que passa está ficando mais curta para todo mundo. Vocês já repararam isso? Paciência nos dias de hoje ela é curtíssima para qualquer um. Coloco eu em primeiro lugar. Eu também. Então, a Sagrada Escritura ela fala assim, ó, levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgata, palavra da salvação. Glória a vós. Vamos parar por aqui, né? Porque senão nós vai ter muitos versículos aqui para ler. Então, eu queria me deter nessa palavra aqui, ó. Ele próprio carregava a sua cruz. Gente, não adianta eu e você querer podar a nossa cruz, porque todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma. Se você ficar podando, arrancando lasca da tua cruz para aliviar ela, você vai se dar mal. Porque não tem aquela historinha de quadrinho que a pessoa ela vem carregando a cruz, vem picando a cruz, vem picando. Na hora que vai atravessar o buraco, a cruz não dá o tamanho para ser a ponte. E não tem como ela atravessar, ela rodou. E eu queria ler outro pedacinho aqui da Sagrada Escritura que fala assim, ó. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Olha a palavra de São Paulo. Aquilo que parece insignificante, Deus dá uma virtude tremenda, e ela se chama paciência. Por que eu estou falando a respeito dela? Porque eu lembro de Santa Jacinta Marta, pastorinha de Fátima. Santa Jacinta Marta, ela estava lá no hospital, eu já contei aqui algumas vezes, mas vale a pena ler de novo isso. Ela estava lá no hospital,
precisou operar, ficou um buraco na costela, arrancou 2 costelas dela. Você pensa bem, se hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, um pós-parto, uma pós-cirurgia, você vai sentir as dores, você imagina num tempo daquele lá 100 anos atrás, o que uma criança não passou. E a história diz que ela ficou com um buraco aqui, do tamanho da palma de uma mão aberto. Então dava para ver o organismo dela por dentro. E ela falava para a enfermeira, para a madre que cuidava dela, falava: a paciência nos levará para o céu. Sem a paciência ninguém pode ver a Deus. Gente, por isso que eu li essa passagem aqui de São Paulo. Deus escolhe aquilo que é fraco. Uma criança que não tem inteligência, não tem estudo, não sabe ler, não sabe o que é catecismo, não sabe o que é Bíblia, não conhece santo nenhum, não sabia nem quem era Nossa Senhora direito. Deus escolhe aquilo que ninguém dá nada, que não é nada. Ele escolhe a alavanca como santo da igreja. Olha como é que Deus faz as coisas na vida. E ela dá a sentença dela lá no hospital, prestes a morrer. Ela fala: seja muito amigo da paciência. A paciência nos conduz ao céu, ela fala. E sem paciência você não entra lá. Por que nós não entramos lá no céu se a gente não for paciente? Isso é um problema para mim. Essa pregação não é para você hoje, é para mim. Porque Jesus fala: eu sou manso e humilde de coração. Se você é manso e humilde de coração, porque você é paciente, meu irmão. Se você não é porque você é impaciente. Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, nessa situação, ó, nós já meditou o Horto das Oliveiras esses tempos atrás. Nós fomos para a flagelação, nós fomos para a coroação de espinhos. Você viu o que eu falei aqui a respeito desses 3 temas. O sofrimento que Cristo passou nisso aqui. Então ele chega no auge do tormento e do sofrimento para carregar a cruz. Você imagina? Com o povo ali, ó, gritando: crucifica, crucifica. Com Barrabás dando risada, com todo mundo, não quer nem saber. A hipocrisia de Pilatos lavando a mão na panela d'água lá. Olha a paciência que Cristo teve que ter, a forja que ele quis mostrar para mim e para você ali. Então, a Via Sacra que São Leonardo de Porto Maurício compôs, fala, né? Cristo ele caiu 3 vezes para que o mundo, a carne e o demônio não domine eu e você. Ele cai 3 vezes para que você não caia. Ele começa a carregar a cruz, a história da igreja. Uma Ana Catarina Emerick, um São João Crisóstomo, os padres da igreja vai dizer que nessa primeira vez que ele caiu foi devido à impaciência dos algozes que estavam do lado conduzindo ele. Então viram que ele estava violento ali, forjado, carregando aquela cruz com coroa de espinho, com o corpo todo desfigurado, e ele estava ali. E aí foram na lateral da cruz dele e deram um empurrão com o pé e caiu. Com uma cruz que São João Crisóstomo fala pesava entre 70 a 80 quilos, a cruz pesava. Então assim, gente, você vai pegar um saco de cimento, o negócio é pesado. Você imagina você carregar um toreto de uma cruz, que Ana Catarina Emerick fala que ela não tinha sido feita para Cristo. Então ela não tinha as medidas do furo, o pré-furo ali para entrar o prego para Cristo. Então ela não tinha tido acabamento. A cruz estava... O senhor mexe com madeira, o senhor sabe disso, mexer com madeira cheia de farpa, cheio de... sem estar lixado é um problema. Ele enfiou farpa para todo lado, o ombro dele descarnou. Tanto é que São Padre Pio, que é um homem da paciência, ele vai dizer, né, para algum dos frades dele, que o maior sofrimento dele, das chagas que ele tinha de Cristo, não era as mãos, não era os pés, não era nem o lado, que mal ele conseguia respirar. São Padre Pio, ele fala que era a chaga que ele tinha no ombro, que era secreta essa chaga. Essa chaga do ombro de Cristo é uma chaga secreta, não é falada. Então o ombro ficou na carne viva. Então assim, gente, olha a paciência que Cristo demonstra para mim e para você nessa dezena do rosário. E olha ao mesmo tempo a magnitude do rosário na minha vida e na tua. Que os padres da igreja falam, se uma só versículo bíblico a respeito de Cristo tem uma profundidade que ninguém consegue tirar tudo que tem ali, imagina o rosário por completo. Imagina só o carregamento da cruz ali no Calvário. Cai a primeira vez, vai tropicando, aí encontra Nossa Senhora. Olha o sofrimento, olha a paciência que Nossa Senhora teve diante da realidade de encontrar o filho dela ali.
totalmente desfigurado. Olha a paciência que nós vemos também no Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz porque ele não queria. Santa Afonso de Ligório vai dizer que ele não foi ali igual hoje a teologia da libertação prega, fala, você tem que ser o Cirineu, carregar a cruz do outro. Não, tudo bem. Só que os santos da igreja falam que aquele homem ficou irritado, ele não queria saber de cruz, moço. Quem que quer carregar a cruz? Fala pra mim. Ninguém quer carregar a cruz. Pegaram o caboclo lá na beira da estrada e falou, é você mesmo, tonto, que vai carregar, você é grandão, é você mesmo que nós vai pôr para carregar aqui. Sabe por quê? São João Crisóstomo fala, devido à impaciência daqueles homens, eles não queriam que Cristo morria no caminho, eles queriam levar Cristo ao auge da humilhação, eles queriam matar ele lá na cruz. Então olha a paciência do Cirineu, olha a paciência de Cristo, olha a paciência de Nossa Senhora, olha a atitude de Santa Verônica que em seguida vem e enxuga a face de Cristo. O tanto de blasfêmia que uma mulher daquela ouviu ali no meio ali, dela ter a audácia de ir no meio ali, enxugar a face de Cristo. E assim por diante, até ele ser crucificado. Então a gente olha para essa dezena, quando a gente pega o rosário na mão, a gente deve parar nessa dezena, quando a gente está rezando particularmente, e meditar. Porque o rosário sem a meditação, ele é um corpo sem alma, ele é estéril. O que compõe o rosário faz ele ter eficácia para você progredir na fé, as meditações que você faz nas dezenas. Então assim, diante do mundo que a gente vive, impaciente no trânsito, impaciente no hospital, você vê as pessoas que, quando é para uma consulta ou algo do tipo, elas têm paciência de ficar na fila, mas elas têm paciência, por exemplo, de ir para uma praia e ficar igual um jacaré lá deitado, 2 horas elas conseguem ficar. Ali elas têm paciência, entendeu? Mas quando é para ir para um lugar de Deus, quando é para encarar um sofrimento, elas não têm paciência. E gente, ninguém está isento de sofrimento. Você conhece alguém que nunca sofreu na vida? Está entendendo? Ninguém está isento. Todo mundo é chamado ao sofrimento e ninguém vai escapar. Só que Santa Jacinta Marta, ela fala, a paciência te conduz para o céu. Se você não tiver ela na tua vida, no teu dia a dia, é difícil você chegar no céu, porque Deus prepara o caminho para mim e você. É Ele que traça o caminho. Talvez, sei lá, de um câncer, de um problema no rim, de uma perca de um filho, de uma perca de um esposo, da esposa. Se você tiver impaciência diante dos desígnios de Deus, você está contrariando a vontade de Deus, está me entendendo? Então, toda santidade, eu já falei isso aqui e repito, Santo Afonso de Ligório ele fala, está na conformidade com a vontade de Deus, mas da onde brota essa conformidade? Da paciência, porque quem está preparado para aguentar o sofrimento? Você olha, ó, desde a hora que eu entrei aqui, eu sempre olho para aquela mulher lá, Santa Baquita, por exemplo. Foi pega como escrava. Meu Deus do céu, que desgraça de situação, moço. Como que você vive metade da tua vida, praticamente tua vida toda, como um escravo? Como um animal, como um cachorro. Ela passou a vida inteira assim. E a história diz que ela não abria a boca. Mesmo sem conhecer Deus. Mesmo sem ela conhecer. Deus movia ela interiormente e ela aguentava firme a paciência, o sofrimento. Gente, eu falo isso. Esse final de semana eu fui testado minha paciência, hein? Que eu viajei lá para Belo Horizonte. Se uma pessoa pequena, miúda, num ônibus, 12 horas de viagem, elas acham, imagina um jumento do meu tamanho num banco que você nem cabe. 12 horas ali dentro, trancado naquele ônibus. Aí vem um, tem banco livre, e senta justo do meu lado, a desgrama do homem. Aí uma mulher do lado de lá da fila do banco, vai com as roupas curtas de saia, vira com as pernas viradas, com a saia aberta pro meu lado, a viagem inteira. Eu falei, meu Deus, eu não tô no ônibus, eu tô no inferno aqui. Aí você vai pregar, o bom de pregar é isso aí, você não pode ficar caindo em pecado, senão a tua pregação não funciona. Eu falei, eu não posso ficar olhando isso aí, não, dá certo isso aí. Minha mulher atrás igual um capataz olhando pra mim. Parece que ela estava indo num velório assim, ó. 12 horas com a cara fechada. Aí o que o tonto fez? Vira a cara de lado aqui no vidro, 12 horas com a cara virada, chega lá com o pescoço torto. E aí a gente vê que se eu não forjar a minha paciência,
Se não tiver paciência... Se atrás, como é que seria? Pergunta que não quer calar. Você entendeu? O negócio é bravo, vó. O negócio foi... Atrás, hein? Ah, sim. Não, mas você tem que fugir da situação. São Filipe Neri ele falava isso, diante do pecado, vence o covarde, aquele que foge. Se eu não fugir, você rodou. E aí você vê, por exemplo, pela impaciência de um Saul da vida perseguindo Davi por coisa à toa, foi condenado ao inferno. Pela impaciência do próprio Davi de ver a mulher bonita dos outros e ir atrás, ele se lascou e Deus puniu ele 4 vezes. Pela impaciência, por exemplo, um Judas Iscariote, que os padres da igreja falam que ele não queria o reino eterno de Cristo, ele achava que Cristo tinha que vir igual o judeu de hoje acha, para instalar um reino temporal aqui, governar o mundo. Pela impaciência dele, ele se condenou ao inferno. Você vê a própria impaciência até em São Pedro, que para fazer a vontade dele, não a de Deus, como eu já falei aqui outras vezes, ele vai lá e mete a espada na orelha do soldado Malco. Mas a hora que Cristo falou, baixa a espada que se você usar dela, você morre. Ele pega e foge. Ué, mas até agora você está cortando a orelha dos outros? Quem é bom de mira para acertar a orelha de alguém? E do nada agora você vai correr, por quê? Porque a hora que você é chamado para se conformar com a vontade de Deus, para forjar a tua paciência, você não quer. Então as contrariedades da vida, uma falta de dinheiro, sofrimento, essas coisas, gente, isso vem para forjar eu e você. Quanto sofrimento a gente não tem passado? Nós estamos aí, ó, diante de uma realidade de uma seca extrema, medonha. Nós estamos diante de uma realidade, de uma secura medonha. Gente, e será que foi para 7 meses, né? Porque, então, você aqui que é de idade, você já viu algo assim aqui na nossa região? Eu não estou lembrado. Então, assim, isso está vindo por quê? Porque cortou árvore? Não é por causa disso, gente, é pecado. Deus faz chover a hora que Ele quer. Ele faz chover no deserto e nevar no deserto se Ele quiser. Não é falta de árvore, não, é pecado. O nome disso se chama pecado. E aí Jesus fala em Lucas 21:19, pela vossa paciência sereis salvos. Ó, Eclesiastes capítulo 5, quando você entra para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a aprovação e para a paciência. Então a paciência é um instrumento que só o santo consegue adquirir. E nós estamos vindo aqui nesse terço, meditar no santo mistério do rosário, para isso, para que eu e você seja santo. São Paulo não fala em Atos 14:20-22, é necessário passar por numerosa tribulação para adquirir o reino de Deus. Nenhum santo é forjado à maneira dele mesmo. Nenhum santo. E olha, gente, eu estou indo por aí da formação em comunidade, vou pregar retiro e etc e tal. Eu tenho visto, você leva a doutrina, aquilo que os santos da igreja pregaram, as pessoas rechaçam. Eu estava meditando nisso. Quando a pessoa rechaça a pregação, é porque ela não quer viver aquilo ali. Ela quer ser santa à maneira dela. Ninguém é santo à sua própria maneira. Se eu for querer ser santo à minha própria maneira, mas eu vou acordar tarde, eu não vou rezar rosário, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu não faço nada para ninguém, eu não roubo ninguém, não defraudo ninguém, não passo a perna em ninguém, não fico falando dos outros lá em casa. Eu fico em paz, eu estou fazendo mal para quem? Então eu vou ser santo à minha maneira. Não é assim, não é assim. Ninguém é santo à sua própria maneira. A gente é chamado a mudar, tem que ter alguém para falar. Você está me entendendo? O que eu passo aqui para você é o que eu já ouvi, o que eu li. Então a paciência, ela forja eu e você. Aonde a gente vê impaciência no nosso dia a dia? Eu vejo a minha impaciência com os filhos, com a esposa, no trânsito então nem se fala. E você? Aonde você está vendo a tua impaciência? É no trânsito. É no trânsito? Então, cada um tem os seus locais onde você fica impaciente. O que eu e você tem que fazer meditando nesse quarto mistério doloroso? Olhar para a nossa própria vida e procurar consertar isso. É fácil? Não é, porque se trata de vencer a si mesmo. Se trata de mim e de você vencer a nós mesmos. Pior inimigo nosso, já falei aqui em outras pregações, São Bernardo fala, é a gente mesmo. Por que hoje um casamento ele não dura nem mais 5 anos? Até uns tempo atrás a estatística era de 5 anos. É muito pouco, moço, mas baixou, tá para 3. Porque ninguém tem paciência com ninguém. Ninguém cede dentro de casa, você está me entendendo?
A pessoa é católica, ela não cede, ela não afrouxa a rédea. Alguém precisa afrouxar. Cristo afrouxou. Ele se deixou aniquilar a si mesmo, São Paulo fala nas cartas dele. Se eu e você não afrouxar, nós vamos bater pino. Os casal católico, ninguém quer ter filho. Por que ninguém quer ter filho? Porque ninguém tem paciência para cuidar. E São João Maria Vianney tem um sermão dele que o dia que eu li eu comecei a chorar. Olha que loucura, os passarinhos, a hora que acordar amanhã, eles saem tudo pro meio do mato, atrás de minhoca, atrás de comida, atrás de fruta, para levar na boca dos filhotes, lá no ninho eles vão. O dia inteiro eles ficam atrás de comida pros filhotes. E os católicos de hoje não têm paciência para cuidar de um ou dois filhos, eles não têm paciência com as crianças. A onça, quando ela pare o filhote, ela passa o dia inteiro de tocar e até sem beber na mata, esperando uma capivara, um jacaré, sei lá o que vai aparecer, para levar um pedaço de carne pro filhote. O católico de hoje nem fica a ter, porque ele não tem paciência. Só que a desgraça do cachorro, ele tem paciência. Ele chama o cachorro, pega no colo, taca aqui. Aí ele fala, não, mas não é bem assim, Deus é misericordioso, mas você não é. Você não é, você fica gastando dinheiro com comida de cachorro, não dá uma cesta básica com um coitado. Você não tem misericórdia com ninguém, quer que Deus quer ter com você. A pessoa não tem paciência nem para cuidar de um filho. Aí o casamento não dura 3 anos, a estrutura da pessoa na igreja também não aguenta, ela não está preparada para ouvir nada. Não aguenta nada de ninguém. Não tem paciência. Não tem paciência. A pessoa, por exemplo, ela não tem paciência para esperar uma oportunidade boa de mudar de vida num negócio. Não, ela já vai lá, mete a cara, ela começa a aluga uma loja para vender roupa, ou vai lá e troca de carro e mete um bloco, parece uma bíblia 10 de parcela para pagar, aí não consegue pagar, ela fica impaciente, ela murmura e fala que é Deus que é errado. Não, você não teve paciência de esperar o tempo de Deus. Quantas vezes eu não vi da minha mulher e da minha mãe, vamos trocar de carro, vamos meter uma parcela, vamos fazer um negócio, eu tenho que ter paciência. Eu vou mandar uma parcela de 1.000 e lá vai bang de mim, de uma porcaria de um carro e com 5 filhos para criar? Se eu não tiver paciência para esperar, eu tô lascado. Tem que ter paciência. Nós estamos lá, sem máquina de lavar. Cada dia está ficando um pouquinho mais estreito pro nosso lado. A máquina quebrou. Nós estamos forjando a paciência da minha mulher. Lavando roupa aqui no tanque, ó. Esfregando roupa no tanque. Vamos forjar a paciência dela. Não tem dinheiro para comprar agora, vai ter que esperar. Não adianta querer murmurar. Mas aí o marido pode também dar uma esfregadinha da roupa no tanque. Eu vou né? pôr nos fios, né? Para isso nós tem fio. Não era assim na roça, o fio vai crescendo, vai pondo para carpir, mas vão se virar. Não nos virem mulher pra ficar lavando roupa, moço. Agora eu peguei a senhora. Então assim, a paciência ela tem que vir para mim e você tolerar ela. O mistério do rosário te leva a essa santificação. A olhar para a nossa vida e sair de casa de peito aberto, meditando o rosário, deixando isso cair no nosso coração e vivendo isso daí na nossa vida. Você está me entendendo como é que é? Aí eu vou te mostrar para você aqui, ó, segundo São Bernardo. São Bernardo ele vai falar. Há 3 graus de paciência, ele fala. Primeiro grau de paciência, ele fala, é da boca para fora. Então da boca para fora, nós falamos que nós obedecemos os outros. Você obedece até o patrão, por exemplo. Mas por dentro você está murmurando contra ele. Então é só uma paciência de boca. Você obedece porque você precisa ganhar. A paciência de boca, você vive do jeito que você quer. Então você fala, né? Eu poderia vir aqui e falar, rapaz, aqui nós é... Não, meu irmão, eu sou claro que você, eu não tenho paciência muito curta. A minha paciência é curta. Eu tenho medo disso. Porque os anos estão passando. Eu fui lá na casa de um amigo meu esse final de semana lá em Belo Horizonte. A última vez que eu fui, a mulher estava grávida. Agora que eu voltei, o nenê já está quase andando. O tempo está correndo. E aí, você não vai mudar, não? Você só fala, mas não vai mudar? Mas precisa mudar. Como está sendo difícil. Não pode ser uma paciência de boca. É o primeiro grau. Então você só fala bonito, mas você não vive bonito. Entendeu? Dentro de casa, fora de casa, no serviço, onde for. No trânsito, então, nem se fala. Não pode ser uma paciência de boca. Aí ele fala o segundo grau de paciência, que é a paciência inquebrantável. Essa já é para o santo viver, que é aquilo que nós acabamos de ler sobre Cristo, sobre uma Santa Jacinta, sobre um São Padre Pio, uma Santa Baquita, sobre, por exemplo, um São Luís Beltrán, que hoje é celebrado, que é da Ordem de São Domingos também. Ele é o patrono da América.
Ele foi colonizar a Colômbia. Então ele passou meses no navio para chegar na Colômbia. A Colômbia é tipo... a Colômbia é como se fosse a Amazônia naquela época. Ele chega lá, os índios, o povo, quem vem da Europa é acostumado com o frio. Chega aqui é um calor exaustivo, mas não é esse calor seco, é aquele calor úmido da mata, da floresta. O homem passava apurado, sabe o que ele fazia para forjar a paciência dele? Chegava à noite, ele despia a parte de cima da veste dele e chamava os pernilongos para vir chupar o sangue dele. Diz que vinha mais de 1 milhão de pernilongos chupar o sangue dele. Olha o nível de uma paciência inquebrantável. Nós não aguentamos um pernilongo na canela nossa. Só que assim, quem estava colonizando lá, queria escravizar os índios, ele não deixava. Ele começou a pregar em rosário para todo lado. Foram dar um tiro nele com uma garrucha. A hora que o homem deu o tiro nele, a garrucha transformou numa cruz. Um outro veio com uma espingarda, deu um tiro nele. A espingarda era 2 canos, o cano abriu, virou uma cruz também. O homem era invencível. Foram envenenar ele, deram coisa errada no copo de vinho dele lá, veneno. Ele benzeu, igual São Bento fez, benzeu o copo de vinho, saiu um dragão de dentro do copo de vinho. Era um homem forjado. Por quê? Por causa da paciência. Nada pegava ele. Então, essa é uma paciência inquebrantável. Isso já é grau heróico, que eu e você precisava entrar, hein? Aguentar os parentes falando sem seu... falando aquilo que não era para eles falar, ainda mais quando é mentira. Quando os outros começam a te caluniar, falar aquilo que você não está fazendo. Os vizinhos, parentes no serviço. E você vai aguentando e deixa os outros mentir contra você. Só não tem preguiça. Se tiver que falar, fala. O meu apelido lá no trabalho era linguinha. Hoje eu estou respondendo. Mas então, Jesus Cristo, ele foi acusado ali de todo lado, gente. Você imagina ele carregando a cruz? O tanto que ele ouviu na beira do caminho ali? Isso é um mentiroso. Cadê? Bom, a hora que ele foi crucificado é o que ele mais ouviu, né? Mas você cura os outros, você não consegue curar você mesmo? Sai daí. Olha o tanto de paciência que teve que ter, uma paciência inquebrantável. Aí ele fala da última aqui, que é a paciência heróica. O que é a paciência heróica? Você vai até a morte, você não volta atrás. O que tiver que acontecer, você aguenta. É um câncer, uma doença, uma calúnia. Se tiver que morrer, você morre. Aí você pega aí um São Maximiliano Kolbe. Oh meu Deus, é paulada na cabeça, é coronhada de metralhadora na cara. É ficar deixando uma semana, 15 dias, passando fome, até morrer de fome na cela e ele não morreu. Olha a paciência que um homem desse teve que ter. E eu não sabia, eu achava que ele estava contando um rosário no dedo. Esse tempo eu li a história, disse que por providência divina ninguém viu, ninguém vistoriou. Ele conseguiu entrar com o rosário dele na cela. E disse que era 24 horas rezando o rosário e fazendo o povo da cela rezar. O carcereiro falou, essa praga desse padre aqui, ó, ele transformou isso aqui num coral de igreja. É 24 horas o povo cantando Ave Maria, rezando o salmo e rosário para todo lado aqui. Por isso que esse povo não morre aqui de fome. Terceiro grau, uma paciência heróica. Paciência heróica. Gente, essa paciência heróica, você não passa pelo purgatório, São João Crisóstomo ele fala. Porque você já pagou tudo aqui. Você tá me entendendo? E olha, gente, vamos fazer uma aspa aqui para mim terminar. Nós não tá aguentando esse calor, fala sério. O que você vai fazer no... não vamos nem falar do inferno. O que você vai arrumar no purgatório? Estamos lascando. O que nós vai fazer lá? Lá não é nosso lugar, gente. Lá não foi feito para mim, para você. Deus não quer que você vá para lá. Como é o meio mais fácil de não ir para lá? Paciência. Você sofreu tudo aqui, aquilo que você ia sofrer depois. Você aguentou firme até o fim. Até o fim. A paciência. E aí São Paulo fala. Romanos 5,3. A tribulação produz a paciência. Olha o que São Paulo vai falar aqui. A tribulação na vida da gente produz a paciência. Tribulação para todo lado. Aí ele continua dizendo, a paciência prova a fidelidade.
Você não peca pela boca, se você tem paciência, você não murmura. Então te prova, São Paulo está falando aqui, prova a fidelidade que você tem com Deus. Então nem para a direita nem para a esquerda você desvia. E aí ele termina, a fidelidade, essa produz a esperança, São Paulo vai falar. Aí no versículo 5 ele termina dizendo isso, ó. E a esperança não decepciona. Por quê? Porque você vai para o céu. Não foi isso que São Pedro de Alcântara falou para Santa Teresa de Ávila, quando ele, depois da morte, apareceu para ela? Falou, bendita foi a paciência e toda a tribulação e penitência que eu sofri aqui nessa terra, porque isso me garantiu a abertura do céu. O que deu o céu para Santa Teresinha? Paciência. O que deu o céu para um homem desse aqui, que morreu de diarreia? Paciência. O que um homem desse aqui passou, quando eu já preguei sobre ele aqui? Fez o cruzeiro lá, o Calvário, arrumou, mandou esculpir imagem, levantou, fez as estações da Via Sacra, vem um de cavalo lá, falou, o bispo mandou derrubar tudo, acabar com tudo, isso aqui acabou. Olha a paciência que um homem desse teve que ter. Igual um padre que o amigo contou para nós lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, fundou uma comunidade, começou a forjar os dependentes químicos, as pessoas que iam caminhar, formar para padre, fez tudo. O bispo veio, fechou a comunidade, não deixou ninguém ser ordenado. Sabe o que o padre fez? Ficou em silêncio. Uma paciência heróica isso aí. Porque não dá, gente. Tem coisa que tem limite, não tem não. Você espana. Mas ele não espanou, ele engoliu seco até o fim. Só que assim, o amigo tá falando pra mim, é um padre que se ele mandar o sinal da cruz aqui, o peão levanta, ele ressuscita, não tem esse negócio não. O homem diz que é violento mesmo, violento. E aí, para terminar, São Paulo ele fala assim, ó, Romanos 12:12, sede alegres na esperança e paciente na tribulação. Paciente. Por que o santo convertia os outros? Porque o santo ele está só se lascando, ele só se lasca, ele está sempre alegre, como São Paulo fala aqui. Tendo paciência na tribulação. Filipenses 3:11. Pela participação no sofrimento, nos tornando semelhante a Ele. Ó, vamos repetir? Pela participação no seu sofrimento, nós nos tornando semelhantes a Ele. Olha aí. Se eu e você tiver paciência, São Paulo está falando aqui, você se assemelha a Cristo crucificado. O que pode tirar isso? O rosário, meu irmão. O rosário dá tudo isso aí para mim e para você. Rosário é a maior via de santificação que a igreja tem. Abra outra aspa aqui que eu começo a falar também, não paro mais. Março para São José, maio para Nossa Senhora, junho para o Sagrado Coração, julho para o Precioso Sangue. Aí você pega, novembro vai ser as almas do purgatório e assim por diante. Mas aí você olha, né? Todo esse mês que a igreja dedica é para um santo, ou para o próprio Cristo, ou para Nossa Senhora, para São José. Mas a igreja tem um mês dedicado a um objeto. Não é santo, não é anjo, não é nada. É um objeto de tamanho valor que a igreja dá no rosário. A igreja dedica um mês a um objeto, que não é qualquer um, viu? Um objeto sacro, um sacramental, é um objeto perfeito, que a igreja podia dedicar a muita outra coisa, hein? A igreja dedica ao rosário, porque ela sabe a firmeza que tem essa oração. Eu quero terminar dizendo para você, Romanos 8:35. O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada? E tudo isso a gente é mais que vencedor, se eu e você tiver paciência. Quer saber se a pessoa tem virtude? Essa ela tem paciência. Essa ela tem paciência. Então eu termino dizendo para você, nessa quarta dezena, Nossa Senhora convida eu e você a ter paciência, a sustentar o bom combate, a não correr nem para a direita nem para a esquerda. Torna a dizer para você, me colocando em primeiro lugar. Não é fácil. Nos dias de hoje não é fácil. Um vizinho teu já te tira dos eixos. Os seus próprios parentes te tiram dos eixos. A gente está rodeado de gente folgada. Mas é a via que Cristo dá. Você está entendendo? Não é melhor eu aguentar pacientemente essas pequenas contrariedades. Porque, gente, nós vivemos numa situação que se começa a chover muito, daqui uns dias começa a reclamar.
Falou, as ruas tá tudo embarreadas, a prefeitura vai arrumar pra mim sair dessa desgrama, desse lugar aqui, eu não consigo nem sair. Mas se tá calor, você também reclama. Se tá frio, reclama. Se tá calor, reclama. Se tá chovendo muito, reclama. Não tem paciência com nada, né? Tem que ter, né? Tem que aguentar isso aqui que tá passando, ó. Se você não tá aguentando, se você que é magro, imagina eu que é gordo esse calor. Tá doído aguentar isso. Mas Jesus Cristo está chamando a gente. E aí São Pedro fala em 1 Pedro 2,19. É coisa agradável a Deus sofrer contrariedade e padecer. Versículo 21. Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que eu e você sigam os passos dele. Olha aí que mistério. Vamos ficar de pé, vamos rezar uma Ave Maria. Vamos entregar na mão de Nossa Senhora. Vamos pedir que ela nos conceda a graça da gente carregar a nossa cruz de cada dia. Ficar na presença de Deus, ter paciência diante dos tempos que a gente vive. Porque eu vou dizer para você, hein? Tá estreitando. Tá ficando cada vez pior. Antigamente nós tínhamos inverno, nós já não está tendo mais, seca, governo desestabilizado, os preços das coisas só subindo. Tá ficando feio. Tá ficando feio. A Amazônia, os rios tá secando lá. Meu Deus do céu. Nos próximos anos, gente, a gente vai ter que ter uma paciência heróica. Se a gente quiser aguentar as provações que tá vindo.